A preparação dos estudantes para o Enem 2014, vamos conhecer um pouquinho da rotina dos alunos de Porto Seguro, no extremo sul do estado. A matéria é de Gabriela Caldas, com as imagens de Eduardo Querida. O sonho de ingressar no ensino superior pode estar próximo para milhões de brasileiros que vão realizar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa escola, em Porto Seguro, os alunos vêm se preparando há bastante tempo. Eles fazem simulados para treinar para o exame, que acontece nos próximos dias 8 e 9. Desde o primeiro ano do ensino médio, a gente já procura estar ensinando as técnicas, o estilo de prova. Nós temos um sistema de simulado que já desde o primeiro ano esse aluno que entra aqui na escola começa a fazer uma prova semelhante à do Enem e que ali ele treina, ele já sabe, na hora que ele pega uma prova do Enem ele não toma aquele susto que às vezes o aluno que não foi preparado toma. Isabelle, além de ficar atenta às aulas, estuda quando chega em casa. A adolescente quer cursar psicologia. Eu estudo mais ou menos umas 3 horas depois que eu chego da escola, aí eu dou um tempinho, aí eu retorno, aí eu dou mais uma revisada, faço alguns exercícios para manter o estudo em dia. Cada vez mais instituições de ensino adotam o Enem em seus processos seletivos. Por isso, a preparação para o exame se tornou uma preocupação. Nessa turma, o professor de Geografia aperfeiçoa os estudos treinando o conteúdo de provas anteriores. A prova de Geografia no Enem geralmente coloca questões relacionadas ao Brasil e normalmente relacionadas também à questão natural e ao meio ambiente. O Enem não costuma colocar questões relacionadas à decoreba ou questões que exigem algum tipo de cálculo envolvendo escala, por exemplo, fuso horário. Normalmente são questões relacionadas ao meio ambiente. O Enem é realizado em 2 etapas. São 4 provas com 45 questões cada uma, além da redação. É uma prova longa que costuma ser muito cansativa, por isso é preciso dedicação. Temos que ter dedicação, né? Força e estudar para poder nos darmos bem nas provas. Qual a dica aí que o senhor dá para os alunos, né, nessa véspera do Enem, na chegada do Enem, estudar mais, revisar o conteúdo? Qual a dica que o senhor dá? Eu acho que uma revisão leve do conteúdo, porque se desgastar muito em véspera de prova não é bom. Você acorda indisposto no dia seguinte, o dia que você tem que render muito, que é o dia da prova. Então, o ideal é que uma revisada, que não durma muito tarde, que se prepare, que se alimente bem e que certamente no dia seguinte vai levantar bem e vai fazer uma boa prova. Pois é, até sexta-feira recebemos aqui no Balanço Geral profissionais que darão dicas aos estudantes que se preparam para o Enem 2014, que ocorrerá nesse sábado e no domingo. E hoje o assunto é Química. Recebemos o professor Leandro Faria, professor de Química, que está aqui comigo. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, Tom. Obrigado pelo convite. Eu disse que você está parecendo aluno, bem novo, mãe. Quantos anos você tem, velho? 28. Não, novo, viu, mano? Tento deixar a barba para disfarçar. Ficar mais velho, né? Mas mesmo assim você está novo ainda. Bom, qual é a dica que você dá aí a respeito dessa preparação de Química para o Enem que se aproxima? Olha só, primeiramente o conteúdo de Química é um conteúdo que gera muita dificuldade, porque nem sempre os participantes têm afinidade com o conteúdo, né? Tem dificuldade com Química, porque envolve tanto raciocínio, abstração e, por parte, cálculos. Então, a dica mais importante que eu tenho que dar é o preparo nas partes que têm mais afinidade, ler com calma, revisar com calma, principalmente essas partes de conteúdo, seja orgânica, seja inorgânica, ver com essa parte que eles têm um contato maior. E as partes que eles têm uma dificuldade, sempre buscar recursos, como videoaulas, como instrutores, que é a melhor maneira que tem para poder reforçar o conteúdo que não teve uma boa base. Então, a melhor dica que eu posso dar é essa. Bom, eu recebo aqui estudantes que vão perguntar, obviamente, ao professor de Química. Como é que é teu nome? Douglas. Fala no microfone, Douglas, por favor. Douglas. Bom, pode fazer a pergunta ao professor. Bom, professor, no Enem, como eu fiz ano passado, não tinha a tabela periódica. Eu queria saber se o Enem faz com que o aluno tenha que decorar essa tabela. Olha, veja bem, a tabela periódica, ela não é uma ferramenta para ser decorada. Você pode lidar a tabela periódica mais como se fosse um texto para ser interpretado.
certo? Então, não existe a necessidade de se decorar a tabela para utilizar em prova. Sem contar que, de fato, na prova do Enem não consta, porque questões relacionadas a informações periódicas, elas já estão contidas nas questões, entendeu? Então, você não precisa ficar preocupado com o fato de que decorar símbolo, decorar número atômico, nada disso. A maioria das questões que vão ser usadas são aplicadas diretamente na questão para poder informar. Bom, quais os assuntos que geralmente caem de química, logicamente, no Enem? Olha, Tom, o assunto mais recorrente que eu tenho visto é sempre a parte de transformações químicas, o conteúdo relacionado à química ambiental, porque Enem é contextualização e interpretação. Então, conteúdos de química ambiental é frequente cair, e química orgânica. Funções orgânicas, a parte de isomeria e fundamentos de orgânica, que são conteúdos de terceiro ano, justamente, assim, conteúdos mais frequentes vistos no terceiro ano, e é muito mais comum você ver esses assuntos sendo repetidos todo ano. Professor, a gente vê falar muito, alguns alunos, eu até brincava aqui agora há pouco, que química não é uma matéria difícil. A questão é o aluno se dedicar e prestar atenção. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de se adaptar com essa disciplina. E aí, quando chega no Enem, não está preparado, passou o ano inteiro, não tem preparo nenhum. O que fazer agora, como diz da gíria popular, na boca do Enem? Uma pessoa que não está preparada para o Enem, assim, no conteúdo de química, ela tem que buscar sempre os métodos alternativos que existem para poder fazer as questões. Como, por exemplo, utilizar o método de eliminação, buscar nas alternativas as questões que não têm relação nenhuma com o conteúdo de fato que ele está vendo na questão. Tomar cuidado com o enunciado da questão, porque Enem é interpretação. Então, se ele interpretar errado a questão, ele perde completamente o rumo da resposta. E, principalmente, usar como base o conhecimento que ele tem para buscar a alternativa mais plausível. Geralmente, ocorre muito, os alunos devem saber muito bem disso, fica em dúvida entre duas questões, né? Fica em dúvida entre duas alternativas. Então, tem que tomar cuidado justamente para saber qual eliminar e qual tem a ver com a questão. Então, a dica que eu dou, de fato, não é nem direcionado à química, é mais direcionado à interpretação. Então, ele tem que interpretar e utilizar as estratégias que se aprende no decorrer da vida do ensino médio. Vamos para os alunos. Como é que é seu nome? Meu nome é Guilherme. E aí, Guilherme, qual é a pergunta que você faz ao professor de química? Bem, professor Leandro, aproxima mais o microfone, por gentileza. Professor Leandro, sobre o... Tipo, quando você é você é do primeiro ano, segundo ano, de outras classes, quanto mais cedo você fizer o Enem, você acha que isso ajuda no seu preparo? Com certeza, Guilherme. É porque quando você faz a prova mais cedo, isso já lhe torna como se fosse um conhecedor do nível das questões. Você tem entendimento de que as questões estão ali focando a sua interpretação, o seu contexto social, inclusive. Então, quanto mais cedo você fizer, mais você fica ciente dos métodos que são cobrados no processo classificatório. Então, é importante fazer desde o início, mesmo que não vise, eu estou visando a ser aprovado, mesmo que não vise isso, mas que pelo menos busque o conhecimento, o preparo para esse tipo de avaliação, né, processo classificatório. Bom, então, professor, aquela participação dos treineiros, que foi o caso, acho que é do Douglas, é Douglas, né, que falou agora há pouco. Isso. Ano passado ele participou como treineiro, correto? Então, esse ano já é valendo, como eles dizem. Exatamente. Isso ajuda muito, né? Com certeza, até porque ele agora vê o foco que ele tem no método de execução das questões. Ele não pode ir pensando que o Enem é como questão de vestibulares federais, até porque o processo, um é seletivo, outro é classificatório, existe uma diferença. Então, ele tem que ir mais ciente de que vai exigir da parte interpretativa e vai exigir da parte de contextualização do conteúdo. Tanto que o Enem não tem, como em alguns vestibulares, as questões separadinhas. É tudo misturado, porque às vezes os assuntos são interdisciplinares. Misturam-se física, química em uma questão só. Esse aluno que foi treineiro, ele tem mais facilidade agora, valendo? Com certeza, com certeza. É super indicado o aluno que está se preparando para o ano que vem concluir o ensino médio, fazer desde já o Enem para poder se preparar, de fato, para a prova que é muito importante para a vida dele, né? E aqueles alunos que fizeram, além do treineiro do Enem, fizeram também vestibulares em faculdades particulares. Isso ajuda agora também no Enem? Eu não diria que ajuda 100%, porque as questões que trabalham em vestibulares não são muito assim, semelhantes à do Enem. A do Enem é aquele assunto mais focado, de fato, para o ensino
de interpretação, de contextualização. Os vestibulares, de uma maneira geral, não vou generalizar, né, de uma maneira assim, geral, eles, de fato, trabalham muito com a parte de conteúdos técnicos, de aplicação direta de fórmula, e não é bem isso que a gente vê. Tanto que a parte de química, raramente a gente vê uma parte de aplicação de cálculo. Assuntos que são muito vistos em cálculos, no Enem não se trabalha muito. Por exemplo, posso dar uma dica de equilíbrio químico, que é um assunto que quando cai no Enem, cai muito a parte de deslocamento de equilíbrio, que é teórico, e não a parte de cálculo. Vamos lá, vamos outro aluno. Como é que é seu nome? Bom dia, meu nome é Antônio. Eu queria perguntar o que você acha mais imprescindível agora na boca do Enem para você saber sobre as ciências naturais, e se é mais importante saber as formas ou a teoria, ou os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Olha, muito boa. A teoria é a sua base. Só vai construir todo o conhecimento depois que você pegar a parte teórica. Você vai entender, de fato, do que é que está sendo dito, o que é que você vai estudar dos fundamentos, e depois você vai aplicar com os cálculos. Então, a teoria, que muita gente gosta, né? Tem gente que tem pavor de cálculo, isso é bem comum mesmo. É melhor você começar pela teoria, que é mais tranquila, uma leitura que você exige mais a sua atenção e interpretação. E o pessoal que vai encarar logo agora o Enem, a sugestão é essa. É justamente buscar com calma, tranquilidade, não desespero, porque não tem coisa pior do que fazer a prova desesperado. Buscar com calma a interpretação e a leitura para poder, quando chegar à prova, perceber que aquelas informações que estão na prova, você tem uma base para aquilo. Já que o senhor falou em cálculo, e quem não é bom em cálculo, o que fazer agora? Bem, como eu disse, existe uma frequência mínima de questões de química voltadas para cálculo. Raramente você encontra um cálculo estequiométrico ou um cálculo na parte de radiação, mas não tem ocorrido com muita frequência. Assim, de 10 questões, é uma questão que cai dessa parte. Quem tem dificuldade, para sorte, os cálculos de química não são muito de aplicação de fórmula, como a gente vê em física, em outras matérias. Os cálculos de química envolvem muito raciocínio lógico. Então, o pessoal que pratica muito a aplicação desse raciocínio lógico, que estuda a correlação, razão, consegue se sair bem nesse cálculo dentro dessa área. Então, é uma boa o pessoal, principalmente Enem, não precisa nem ser uma matéria de fato, o pessoal buscar o estudo de lógica. Isso vai ajudar tanto em física, química quanto matemática. Bom, e os chamados chutes, para aqueles que não conseguiram responder a questão? O que fazer aí? O chute é jogar na mão de Deus, porque você elimina as que você tem certeza que não sabe. Ou na mão de Deus ou jogar fora, né? A oportunidade. Isso é verdade. Depois de você eliminar, aumenta a chance de você dar um chute certeiro. Mas o ideal mesmo é você estar preparado e calmo para fazer a prova. Bom, e tem um detalhe importante aí, professor, até nas correções, porque às vezes o cara vai no chute e vocês, professores, quando estão lá fazendo a correção da prova do Enem, o cara chutou, ele errou uma fácil e acertou uma muito difícil. E aí o professor observa isso também. Qual é o critério que vocês usam para isso aí? Como é que é isso? Bem, quando são questões... Acertou uma fácil e errou uma fácil e acertou uma difícil? Quando são questões que envolvem, por exemplo, uma pegadinha, um cálculo, a gente fica atento qual foi o nível do erro dele. Por exemplo, se ele marcou uma alternativa que realmente não tinha nada a ver com o contexto, dá aquela suspeita, né? A gente vai atrás do aluno perguntar, vem cá, por que você fugiu completamente do que seria a resposta? No Enem, a gente não existe esse recurso, né? A pessoa que marcou a alternativa difícil, acertou, e marcou uma fácil, perdeu uma oportunidade de ganhar uma pontuação que o concorrente está ganhando. Mas gera desconfiança lá na hora da correção, na hora da né? prova, quando assim, pode ter sido um chute ou não, né? Exatamente, gera desconfiança, mas assim, sempre é bom conversar com os alunos justamente para tentar entender. Até porque se ele chutou é porque ele não sabia, então eu como professor tenho que ensinar. O senhor acha importante essa aplicação do Enem? Qual é a sua avaliação? Olha, o Enem é hoje um dos métodos mais importantes para a adesão dos alunos na universidade. Tem funcionado, você vê que o número de alunos que estão entrando é cada vez maior. Eu, particularmente, acho o Enem um acerto na elaboração que foi feita para a entrada das universidades. Tanto que está cada vez mais universidades aceitando o Enem como método de adesão, né? Então, particularmente, não vejo críticas. Algumas críticas em relação somente ao fato de que, por exemplo, eu como professor de Química não vejo problema de não ter uma tabela periódica na prova. Assim, minha concepção, porque a tabela periódica não tem problema de decorar. Assim, a pessoa vai olhar e interpretar. Quem estudou sabe interpretar corretamente, não vai usar para um outro recurso.
Mas, assim, e em relação sempre que... Eu já sempre comento isso nos cursos que eu trabalho, eu já vi questões caírem no Enem que estão bem fora do padrão do ensino médio. Isso é um risco muito sério, porque geralmente o pessoal estuda somente dentro da grade do conteúdo de ensino médio, mas já teve casos de cair questões que estão em um nível muito acima do esperado. Então, o pessoal que já tem dificuldade, com certeza, já fica aquele susto tremendo, né? E o pessoal que já tem a afinidade, na hora que vê esse tipo de conteúdo, pensa, poxa, mas isso aqui eu não vi no ensino médio. Então, minha crítica em relação a isso, eu tenho a impressão de que existe um rigor, às vezes, um pouco desproporcional nas escolhas das questões do Enem. Bom, agora é tranquilidade e estudar. Tranquilidade e estudar. Antes da prova, dar aquela relaxada, não ficar tenso, tem coisa pior do que fazer prova tenso. A prova vai ser à tarde, então se prepara principalmente para a chegada no local, com calma. O que a gente vê de casos aí de pessoas que chegam em cima da hora e não pode entrar de maneira alguma. Então, calma, tranquilidade e organização. Obrigado pela sua vida aqui, tá bom, professor? Eu agradeço. Forte abraço. Obrigado aos alunos aí. Valeu. Tudo de bom? Um abração a vocês. Obrigado ao professor Manuel também, que nos acompanha aqui. Até sexta-feira, você sabe, a gente vai estar nessa discussão de dicas para o Enem 2014. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu retorno com a sequência do balanço. É um instante só.